Vamos agora com os gols das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Ontem, pela Série C, a TV Brasil transmitiu o duelo gaúcho entre Brasil de Pelotas e Caxias. O atacante Edson chutou de primeira e colocou Caxias na frente aos 12 do primeiro tempo. 9 minutos depois, Leandrão acertou esse belo voleio e empatou o jogo para o Brasil de Pelotas, que se manteve na liderança do Grupo B. E pela Série B do Brasileirão, o Paysandu venceu o Botafogo no Engenhão. Iago Pikachu abriu o placar e depois lançou Thiago Martins, que ampliou para o Papão. Daniel Carvalho diminuiu para o Botafogo, mas 1 minuto depois, Jonathan chutou bem para marcar o terceiro do Paysandu. Sassá ainda descontou 3-2 e o Botafogo perdeu a chance de tirar a liderança do Vitória. Pela Série A, o Corinthians manteve a liderança ao golear o Cruzeiro em casa. Veja os gols deste domingo. Na capital paulista, demorou apenas 14 minutos para Wagner Love colocar o Corinthians na frente do Cruzeiro. No final do primeiro tempo, o Jadson fez o 8º gol no Brasileiro, o 2º gol do Corinthians no Itaquerão. E aos 2 minutos do segundo tempo, o Corinthians ampliou a vantagem com Wagner Love e o 2º gol dele no jogo. Afinal, Corinthians 3, Cruzeiro 0. Em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, o Internacional contou com a categoria do argentino D'Alessandro. Ele lançou Valdívia, que marcou um belo gol. Aos 24 minutos, Paulão confirmou a vitória colorada. Placar final, Internacional 2, Atlético Paranaense 0. Em Santa Catarina, na cidade de Joinville, o Fluminense começou na frente com Cícero. Mário Sérgio empatou para o time da casa. E o Joinville virou aos 45 minutos nesse gol contra do zagueiro Marlon. Placar final, Joinville 2, Fluminense 1. Na volta do técnico Oswaldo de Oliveira ao Flamengo, o São Paulo abriu o marcador no Maracanã com Luiz Eduardo de cabeça aos 35 minutos. Mas Ederson, camisa 10 do Flamengo, deixou tudo igual. O alívio veio no segundo tempo numa falha da zaga e Paulo Guerreiro aproveitou para decidir o jogo. Placar final, Flamengo 2, São Paulo 1. Em Belo Horizonte, no estádio Independência, jogaram Atlético Mineiro e Palmeiras. André Giroto abriu o placar, Palmeiras 1-0. Lucas Prato de cabeça empatou para o Galo, 1-1. 19 minutos depois, Lucas Prato fez o segundo dele e virou o jogo. Placar final, Atlético Mineiro 2, Palmeiras 1. Em Curitiba, no estádio Couto Pereira, Henrique Almeida fez o gol da vitória do Coritiba contra a Chapecoense. Márcio Guedes, boa tarde. Boa tarde. O Márcio, foi uma rodada de vitória dos líderes, tem poucos candidatos ao título, né? Exatamente. Você tem o Corinthians disparado, 43 pontos, um time muito equilibrado taticamente, o mais consistente, o mais regular na campanha. Começou até meio assim inseguro, mas depois disparou e é o favorito ao título hoje. Embora o Atlético Mineiro esteja 4 pontos atrás, recuperou-se de últimos insucessos e ganhou ontem bem do Palmeiras por 2-1, um jogo espetacular. Foi o melhor jogo da rodada, esse jogo Atlético Mineiro e Palmeiras, com destaque para o Lucas Prato, esse argentino que para mim é o melhor atacante do futebol brasileiro. Veja só como nós estamos, né? Sempre com os estrangeiros. Agora tem o Grêmio, que está um pouco atrás, né? E o Fluminense, que está no G4 Continua ainda, mas no G4. 33 pontos. Quer dizer, o quarto colocado está a 10 pontos do Corinthians, que é o caso do Fluminense. Quer dizer, chances pouco reduzidas. Mas ali no meio da tabela está todo mundo um pouco embolado, não, ali, né, no meio da tabela está todo mundo embolado, né? Quer dizer, tem vários clubes como São Paulo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Sport, que lutam pelo G4. Agora, por título, eu diria que a coisa está se estreitando. Está meio limitada a Grêmio, Atlético Mineiro e Corinthians. Mas quem pode sonhar ali com o G4 ainda? Há muita gente, todos esses que eu falei agora. Palmeiras, São Paulo, Sport, Atlético Paranaense, principalmente. Quem está até o 8º, 9º lugar. Tem um grupo do meio no limbo. E lá embaixo, muita gente tentando fugir do rebaixamento, incluindo o Cruzeiro, que está com pontuação muito ruim. Está com 22 ou 23 pontos. Está numa situação muito delicada. Para não falar do Vasco, que está numa lanterna. Ia falar agora do Vasco, né? Se isolou. 13 pontos, o Vasco está 6 pontos atrás do penúltimo, 7 atrás do antepenúltimo, 8 atrás do primeiro que está no Z4 e 9 atrás do primeiro time que está fora do Z4, que é o Goiás. Olha só a situação do Vasco. Agora, o Flamengo ganhou de técnico novo, né? Não fugiu à regra, e o técnico do São Paulo agora está... Porque o Osório, colombiano, ele tem boas ideias, dá ótimas entrevistas, mas ele não consegue uma interação boa com os jogadores. Acho que os jogadores não gostam do jeito dele, da maneira que ele fala. Nas entrevistas elogia o técnico, mas dentro de campo a gente vê apatia, desorganização. E ontem os 2 gols do Flamengo foram 2 falhas gritantes, terríveis dos jogadores de São Paulo. A primeira, Michel Bastos cabeceou para trás, permitiu o gol do Ederson.
No segundo lance, o Auro também atrasou uma bola, um passe errado, que o Guerreiro aproveitou. E o Flamengo, sem jogar muito bem, o Flamengo ganhou 2-1 em função dos erros do São Paulo. Ô Márcio, e agora no meio da semana a gente tem rodada importante da Copa do Brasil. Qual o destaque? É o segundo jogo das oitavas de final, né? Temos o Flamengo e Vasco. O Vasco incrivelmente ganhou o primeiro jogo. Esperava-se que o Vasco ganhasse uma moralzinha, mas levou de 3-0 do Goiás. E tá um time já perdeu um pouco a consistência emocional que tinha ganho. Acho que o Flamengo entra como favorito, mesmo precisando de ganhar um jogo por 2 gols. Ou por 1 gol se levar para os pênaltis, né? E o Vasco joga pelo empate. Mas o Flamengo eu acho que está com mais time, com mais moral do que o Vasco. O Fluminense enfrenta o Paysandu, ganhou no Rio de Janeiro, mas o Paysandu está numa fase muito boa, ganhou do Botafogo por 3-2 pela Série B ontem, aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que é um jogo que está em aberto, Fluminense e Paysandu. Tem um clássico Corinthians e Santos, Santos favorito, porque fez 2-0 no primeiro jogo. Então é difícil o Corinthians reverter a situação. A tal ponto que se o Santos fizer um gol, o Corinthians terá que fazer 4, porque tem um peso forte de gols quando você faz fora de casa, né? Palmeiras e Cruzeiro é um jogo muito equilibrado, sem favoritos. E, enfim, esses seriam os destaques dessa oitava de final da Copa do Brasil. Ô Márcio, você falou aí do Botafogo na Série B. O Botafogo andou se recuperando, né? Fora esse último tropeço. O Botafogo vinha de 2 vitórias. Se ganhasse o jogo ontem, seria o líder, né? Mas levou 23 mil pessoas ao estádio. Uma festa de manhã, nesse horário super vitorioso de 11 da manhã. Mas o time não jogou bem. Ficou muito nivelado o Paysandu. Não conseguiu furar o sistema defensivo do Paysandu, e em raros lances contra-ataque, a zaga do Botafogo falhou, setor esquerdo principalmente, e até o Jefferson, goleiro de seleção, em 2 lances me pareceu que ele não foi muito bem. No primeiro custou a sair, e no terceiro, uma bola que foi chutada no ângulo superior direito, eu acho que ele teria condições de fazer pelo menos uma defesa parcial. O Jefferson não foi muito bem, embora não possa ser culpado por essa derrota do Botafogo, que continua vice-líder e no bolo aí para tentar voltar a Série A. A Série A no Piquet. O Vasco está quase de volta e o Cruzeiro está sendo ameaçado. De volta para a Série B, você quer dizer? Já imaginou se ano que vem tivermos Vasco, Botafogo, Cruzeiro na Série B? A Série B vai ficar mais animada. Tá certo, Márcio. Bom começo de semana para você. Obrigada.